Nação flamenguista, mais uma vez o assunto vem ganhando repercussão, né? A questão desse julgamento aí de Bruno Henrique, né? Onde Leila saiu em defesa, né? Dizendo que o Palmeiras está sendo prejudicado, que Alan foi julgado e foi suspenso, não joga contra o Santos, né? Questão do julgamento de Bruno Henrique foi suspenso, só volta na quinta-feira, né? Tá se dando a entender aí que Bruno Henrique vai pagar só uma multa, tomara, né? E com isso tá gerando bastante repercussão. Principalmente Leila Pereira não gostou da situação, né? Disparou, soltou o verme. Pessoal, infelizmente a gente sabe que tanto faz ser para A como para B. O futebol brasileiro tem situações que tem hora que a gente não consegue entender. Hoje o Flamengo é beneficiado, amanhã é o Palmeiras, isso é um fato. Também temos que ser realistas. Mas é a repercussão do momento, é o assunto do momento. E o que será que os palmeirenses estão achando disso? Quem é que tem razão? Leila Pereira, Flamengo, BAP, até porque BAP se pronunciou, BAP vai se pronunciar ainda sobre essa questão, né? Eu acho que cada um tem a sua razão, a verdade é essa, né? Não vou dizer que Bruno Henrique tá certo, não vou dizer que é certo também suspender, não sei, né? Tem que ver a questão aí das provas, né? A gente sabe que o Brasil, assim, né? A justiça dá muitas brechas, né? A verdade é essa, né? Mas a verdade é só uma só também, né? Os palmeirenses não estão gostando dessa situação. Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. O Flamengo tá tirando o sono dos palmeirenses. Crédito do vídeo vai para o canal Não Importa o Que Digam. Link na descrição. Roda a vinheta. O Bruno Henrique, e se eles acham aí que vai ter punição, se não vai, o Alan foi punido, né? O Alan não joga contra o Santos. Um caso que aconteceu depois e que teve uma resolução mais rápida, né? Vamos embora. Leila Pereira reagiu indignada aí com relação ao julgamento do Bruno Henrique, né? O novo adiamento, primeiro voto sendo pela absolvição do atacante do Flamengo. E a torcida do Flamengo tá reagindo nas redes sociais, colocando um vídeo que eu vou mostrar aqui, da reação da Leila Pereira, logo depois do erro bizarro da arbitragem a favor do Palmeiras contra o São Paulo. Por quê? O que acontece? A Leila Pereira, ela reagiu hoje dizendo que ela não pode aceitar que o Campeonato Brasileiro, que está tão equilibrado e disputado, seja decidido também fora dos gramados. E aí, a torcida do Flamengo, pegando essa deixa de fora dos gramados, né, de jogos sendo decididos fora dos gramados, viralizou, né, tá compartilhando um vídeo da Leila Pereira comemorando, tirando onda, depois do jogo contra o São Paulo, onde Pergunta que eu tenho pra vocês, o que uma coisa tem a ver com a outra? Isso tudo é pra esconder o caso do Bruno Henrique. Porque, veja, a postura da Leila em comemorar lá no estádio do São Paulo é uma postura totalmente diferente do que a gente deveria estar focado. O jornalismo no Brasil virou uma situação assim, vamos repercutir o que o torcedor está fazendo de montagem e vamos esquecer o que a gente deveria estar falando, que é sobre o problema das apostas esportivas no meio do futebol, mano. É revoltante, mano. Eu, sinceramente, não vou ficar fazendo live aqui terça, quarta, quinta e sexta. É revoltante, mano. Jogador de futebol, nenhum. Tira o Bruno Henrique, esqueçam o Bruno Henrique. Deve ter imunidade a casos de apostas esportivas com seu familiar ou diretamente. Nenhum. Então, assim, é o Bostil, bostileiro, dança, TH. Bostil, meu Bostil, bostileiro, dança, gente. Vamos, Pedro, vai, TH, se mexe. É o Bostil, bostileiro, filho. E vocês estão comemorando. Sabe o que eu falo pra vocês? Porque, assim, quando é um cara resolvido na vida que comemora esse tipo de coisa, dá pra entender. Agora, galera da sociedade comum, trabalhador, comemorando esse tipo de situação, e tira o Bruno Henrique falando de outras situações sobre a aposta esportiva. A gente não pode ficar criando névoa e nuvem de fumaça. A Leila Pereira comemorando, sinceramente, eu achei ridículo aquele papelão dela ali no estádio de São Paulo. Eu achei ridículo. E falei pra vocês aqui na época. Agora, ficar misturando, pilhado, as coisas, eu acho que não é um caminho. Porque se a gente olhar o que aconteceu, vou passar a palavra pro Pedro TH sobre isso, a gente falar que aconteceu, tá? Eu já leio aí o chat, tá, Kleber? Na hora que eu quiser, não na hora que você quiser. Você assiste aí e espera. Se não quiser esperar, sai da live.
Na hora que aconteceu a situação do Alan, tá? O Alan fez uma falta, para mim, merecia ser expulso e ponto. O Matheus Pereira fez uma falta agora entre Cruzeiro e Fluminense, merece ser expulso e ponto. A partir do momento que a gente ficar misturando uma cotovelada, um chutão, um chute na bunda, com situações fora, que a gente está falando de justiça comum, a gente está falando de possibilidade, veja, possibilidade de estelionato. Quando você dá uma cotovelada, não tem estelionato. Você tem uma agressão dentro do campo de jogo que tem que ser punida como cartão vermelho. Quando você tem um cara dando carrinho por trás, situação de jogo, cartão vermelho. Quando a gente tem uma conversa querendo levar uma vantagem, isso se chama estelionato ou possibilidade. A partir do momento que a gente começa a misturar esses dois campos, a gente falhou como sociedade. E isso serve para o palmeirense, para o corintiano, para o flamenguista, para qualquer coisa, porque a gente está falando de... A gente está misturando o campo de corrupção com outras situações esportivas. Então, veja, a Leila Pereira, o Palmeiras foi beneficiado por um erro de arbitragem, por exemplo, e a Leila Pereira comemorou, e uma situação de aposta esportiva sendo juntada numa notícia por jornalista, vocês são horríveis no trampo de vocês, porque uma coisa não fala com a outra. A gente é possível dialogarmos sobre os erros de arbitragem que acontecem no Brasil, como também é possível a gente dialogar sobre as apostas, sobre jogadores cujo existem familiares querendo levar vantagem, situação de cartão, situação de Série B, de Série C, de Série D. Veja, não se mistura. É possível conversar sobre uma situação, como aqui no canal a gente conversa, e conversar sobre outra. A verdade é que o meio do futebol hoje estava esperando a resolução do caso e, mais uma vez, o caso foi jogado para frente, né? Então, para quinta, sexta ou sei lá quando. Pedro, comenta o que você achou, se a sua expectativa era essa mesmo, de realmente ainda não ter uma resolução na data de hoje, se você acha que o Bruno Henrique vai ou não ser punido, tá? E se deve ou não ser punido, e quanto que você acha caso seja comprovado o envolvimento direto dele, porque do irmão, para mim, não tem o que falar. A partir do momento que é interceptada uma conversa e existe uma frase chamada "liga nós", eu acho assim, debater isso daí é perda de tempo, né? Aí a gente deixa com quem é competente para julgar. Agora, entender o Bruno Henrique no meio dessa situação, é possível a gente entender. É possível a gente entender que há uma discrepância financeira entre o Bruno e todas as suas pessoas da sua família, na qual as pessoas usam o Bruno como uma espécie de encosto. Podemos conversar. Podemos tentar até suavizar para ele. Agora, pro irmão dele, que mandou um "liga a nós" e que sugere o cartão, quando é que ele vai tomar o cartão? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E vocês estão suavizando isso. Não todos, algumas pessoas. Isso é muito grave. Dá para entender a saia justa que fica o jogador. Eu consigo entender. Eu só não consigo achar normal que o irmão do jogador de futebol entre em contato com ele, sabendo a possibilidade do cartão. Ontem mesmo o Gustavo Gomes não estava pendurado? Ontem o Piquerez não estava pendurado? Tu imagina a mãe do Gustavo liga: "E aí, Gustavo, tá pendurado? E aí, o pessoal da comissão pediu para você tomar cartão?" "Ah, pediu? Eu vou entrar com 10 mil reais aqui para ganhar 45. Vou entrar com 1.000 para ganhar 7 mil. Tá fácil viver assim, né? Tá fácil viver assim, né?" E não é possível que as pessoas acham que abordar essa temática é errada da minha parte. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Pedrão, comenta aí pra galera a sua opinião, e você também, TH. Fala Fer, fala galera, fala TH. Já aproveita, já deixa o like aí, compartilha a live para chegar para mais pessoas. Ô Fer, assim ó, essa parada de apostas esportivas, pra mim, assim ó, o cenário tinha que ser regra clara, assim ó. Se envolveu, não me interessa como, se ajudou apostando, se mandou mensagem para alguém, se tem a ligação na casa de aposta, por exemplo, o cara tem uma conta, não me interessa. Jogador de futebol profissional, independente do nível, Série A, B, C, D, Y, A, Z, time profissional, tem contrato profissional, deveria ser banido do esporte, banido. Por quê? Porque você tem
a qualquer margem, você tem informação privilegiada. E no mercado até de ações, para quem não conhece, quando uma empresa tem informação privilegiada, quando uma pessoa tem informação privilegiada, isso acaba acarretando em crime. E o cara é condenado, o cara passa por um monte de problema. Só que no futebol, eu acho que tinha que ser muito mais claro. Pessoal, eu acho que isso aí também, penso num negócio que eu concordo. Jogador de futebol não é para ter envolvimento com casa de aposta. Não existe isso, não existe. Agora sim, eu entendo os flamenguistas que estão revoltados, né? Principalmente com o Leila Pereira, a partir do momento que ela toma as dores, né? Dizer que o campeonato pode ser manchado. Mas espera aí, pessoal. O que é que pode definir mais um campeonato? É Bruno Henrique jogar? Um exemplo. É o Bruno Henrique jogar ou é o juiz favorecer o Palmeiras? É o juiz não dar um pênalti daquele? É isso que a torcida tá reclamando. Não tô dizendo que A tá certo, B tá certo, não. Não tô dizendo isso, né? Cada cá tem suas razões. Eu só acho que vamos ser bem realistas. Cada um só olha para o seu próprio umbigo. É a pura verdade. Não esteja pensando que... Não porque Leila tá em prol do futebol brasileiro, porque bata... Não, pessoal, cada cá só vai olhar para o seu próprio umbigo. Isso aí é a verdade. Acho que só deveria vir a público e assumir, né? Simplesmente isso. Pra gente rodar o assunto e ir pro simulador. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo aí. O que eu acho mais engraçado é a galera no chat aí, principalmente os flamenguistas, né? Que estão falando assim, chora, não sei o quê. O Bruno Henrique tava mal, ninguém falava nada. E aí volta aquele assunto que a gente falou semana retrasada, talvez, semana passada, que na realidade ninguém tá nem aí, né? Ninguém quer o correto, o que deveria ser o certo. Só quer saber do seu, defende o seu e acabou, né? É assim, então até em relação o time foi prejudicado ou algo do tipo, pouco interessa. Se o time dele sair vencedor, né? É o que interessa ali, enfim. Isso eu acho muito ruim, cara. E eu concordo ali com o que você disse anteriormente sobre, até em questão política, que a galera parece que fica cega por um lado e vai até o final, mas enfim, não é um assunto até um pouco chato e é bom até evitar por aqui. Mas até em relação à decisão final de hoje, né, que foi o adiamento, mostra que não tem justiça, né? O Mauro César, por exemplo, ele não fez o comparativo que o Alan e o Bruno Henrique estavam jogando com efeito suspensivo. E agora? Um foi condenado a pagar mais um jogo de suspensão. O Bruno Henrique, não interessa. Segue aí, vai jogar no final de semana contra o Sport. Agora o Bruno Henrique tem 3 gols nos últimos 2 jogos. Sofreu o pênalti ontem também, que eu nem achei que foi pênalti, no final das contas. E, enfim, vai seguir dessa forma. Ninguém quer saber do certo, né? Só quer saber do seu, o que eu lamento. Até em relação ao clube, obviamente não tem culpa, né? É uma recomendação que faz, é muito natural. Até eu vi que lendo aqui o que o advogado, né, de defesa do Bruno Henrique falou, que qualquer pessoa pode fazer esse levantamento e prever que ele iria tomar um amarelo. Mas você mesmo disse, inclusive, né, para quem não sabe, eu trabalho numa casa de aposta e eu fiz esse levantamento aí no meio da semana passada para saber quem estaria pendurado e poderia, né, cavar um amarelo ali para justamente voltar depois da FIFA com cartões zerados, né? E o único que tomou até então foi o Arrascaeta, né? O Arrascaeta somente, o Danilo não, por exemplo, do Flamengo. O Gomes não, o Flaco não, o Piquerez não, o Facundo Torres não. Então não tem uma lógica, né? E obviamente está aí um caso em que houve como é que é a palavra que vocês utilizaram aí? Um benefício do irmão, esqueci a palavra correta. Que o cara tem Pra mim é uma malandragem, é o que eu acho vendo de fora. Quer ganhar a vantagem do irmão dele, mas enfim. É isso, é tirar vantagem, inclusive até a partir dele, né? Que eu lembro de ter visto nos prints ali. E o cara tira vantagem de uma informação privilégio ali, né? Da informação que é garantido que ele vai tomar. É diferente de eu projetar aqui, ó. Isso aqui tá pendurado, ele pode ser convocado, então eu vou colocar, né, um dinheiro aqui para esse cara tomar um amarelo. E aí é o irmão, é a mulher do irmão, são primos, então já tem uma informação muito certa do que é. Enfim, mas resumindo, é isso, ninguém tá nem aí pelo bem do futebol, pelo bem do... só quer saber do seu e é isso. Então,
até você ver a falta de critério, né? Se fala muito da falta de critério dentro do futebol, da arbitragem, tá aí. O Alan foi penalizado por um cartão vermelho simples, ele cumpriu suspensão. O Palmeiras poderia até alegar que ele ficou fora contra o Juventude, né? Então, em tese, já teria cumprido esse segundo jogo, mas não. Cai de ser logo um julgamento numa semana de data FIFA em que o Palmeiras vai ser prejudicado aí no final de semana por conta do calendário. E anteriormente, quando era para ser o julgamento, também adiaram pela questão que o Rio de Janeiro estava enfrentando, né, naquela quarta-feira. Só que naquela mesma quarta-feira teve teve Fluminense e quem foi outro time? Fluminense-Ceará, não sei se... O Fluminense jogou no Maracanã normalmente, mas teve o adiamento lá, porque, enfim. Então, é chovendo molhado, sem novidade, e eu nem tenho expectativa nenhuma de que haja uma penalização aí pro Bruno Henrique também. Então, vai seguir dessa forma aí, como sempre foi o... E só um ponto aí, Fer, só para não esquecer que eu ia falar. Gente, o Bruno Henrique não está sendo julgado ou está começando o processo. O Bruno Henrique já foi punido. Já foi comprovado minimamente o envolvimento dele. Então, é pior ainda o fato. Se o julgamento tivesse começado segunda-feira, terça, e fosse adiado, até o pessoal falou assim, não, que a defesa quer estudar o caso. Não, o Bruno Henrique já foi julgado e condenado a 12 jogos. O que já é um lixo de condenação. O cara que tem envolvimento com a aposta esportiva e ser condenado a 12 jogos, já é um lixo. Mas agora está sendo julgado o recurso dele. Não é um novo caso, não é nada. Ele já deveria estar cumprindo. Mas, como o Flamengo sempre tem um benefício ali, no grito não, mas no tribunal sim. No grito não, mas no tribunal pode. Então, deixa o Bruno Henrique jogando. Pessoal, eu só acho que o Flamengo aí não tem nada a ver nessa jogada aí. O Flamengo não tem nada a ver. Não é porque é Flamengo que os caras não estão julgando, né? Talvez o jogador... Talvez possa ser o jogador, talvez seja as brechas na justiça, talvez seja o processo em si como foi. E uma coisa é você ser comprovado que realmente você... Um exemplo, teve jogador aí que recebeu dinheiro, ele recebeu dinheiro para provocar o cartão para beneficiar apostadores. E eu vejo aí muita gente dizendo, não, porque jogador A foi suspenso e Bruno Henrique não foi, só que temos que saber separar, pessoal. Não estou dizendo aqui que Bruno Henrique é inocente. Deixar bem claro. Uma coisa é o jogador receber uma quantia de dinheiro para receber um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Uma coisa é o Flamengo lhe orientar você receber o cartão amarelo. Preste atenção. O Flamengo lhe orientar você receber o cartão amarelo. Seu irmão ligar e perguntar se você vai levar cartão amarelo. Ele dizer que sim. São coisas totalmente diferentes. Tá envolvido em questão de aposta? Tá. Mas se você for tirar e for analisar os dois casos, é completamente diferente, né, pessoal? É completamente diferente, né? O jogador não ia levar cartão, recebeu uma quantia muito boa para levar aquele cartão e beneficiou vários apostadores. Bruno Henrique não. O Flamengo chegou para ele e você vai levar o cartão para ficar fora do próximo jogo. E familiares perguntaram, né? Com essa possibilidade, ele confirmou e teve essa questão das apostas. Então é diferente. Não estou dizendo que ele é inocente. E a questão aí de... Não, porque é jogador do Flamengo e sempre é beneficiado. Eu não vejo assim. Eu não vejo. Talvez ele esteja analisando o caso, que são casos diferentes, né? Eu não estou dizendo que ele é inocente, né? Inclusive foi julgado e pegou 12 jogos de suspensão. Só que está atuando sobre efeito suspensivo, né? É uma questão, né? Leila Pereira veio a público, se manifestou, não gostou, mas eu acho que ele falou aí uma coisa aí, o menino falou aí do canal Não Importa o Que Diga. Eu concordo plenamente. Cada um só olha para o seu próprio umbigo. O que é que Leila está reclamando agora? Porque Bruno Henrique, o Flamengo não tem Pedro. Bruno Henrique, consequentemente, vai jogar uma final de Libertadores, a reta final do Brasileirão, e Leila agora se pronunciou. Simplesmente isso. Mas, pessoal, eu acho que é como ele disse aí, cada um só olha para o seu próprio umbigo. A verdade é essa. E não condeno quem faz isso. Eu vejo muita gente aí dizer, não, porque Papi só quer saber do Flamengo, porque Leila só quer saber do Palmeiras, e eles estão mais do que certo.
Ou você acha que o presidente do Corinthians tá preocupado com a situação do Flamengo, de Palmeiras? O presidente do São Paulo tá preocupado com a situação do Flamengo? Vocês acham mesmo? Então, pessoal, é simplesmente isso. Cada um só olha pro seu próprio umbigo. Eu sei que isso aí tem arrancado muito sono dos palmeirenses, né? Bruno Henrique começou a fazer gol. Quando o Bruno Henrique não estava fazendo gol, estava passando despercebido, né? Ninguém nem falava. Ninguém nem falava em Bruno Henrique, né? Quando era Pedro, né? Mas acho que isso aí vai acalmar porque Pedro tá voltando, né? Pedro tá voltando, então, sem sombra de dúvida, isso aí vai acalmar mais, né? O Flamengo tá nessa preparação aí para enfrentar o Sport, né? É um time bastante modificado, até porque tem alguns jogadores suspensos, tem jogadores em seleções. E outra coisa, os palmeirenses estão revoltados porque logo agora que o Palmeiras teve vários jogadores convocados nas seleções, né? Ainda vai perder, quer dizer, perdeu o Andréas Pereira, que levou o terceiro cartão amarelo, e perdeu o Alan por suspensão, né? Por isso que os palmeirenses também, Leila também tá com raiva, né? Tá indignada por causa disso, né? Mas sobre isso aí, STJD você já sabe como são. Eu não sei como é que funciona lá. Eu acho que deveria ter, ok, um pouco de bom senso. Vamos ser bem realistas, né? São julgamentos totalmente diferentes. Às vezes o cara diz, não, porque isso aqui tem que julgar logo que foi mais grave. Mas às vezes, pessoal, o mais grave tem que julgar por último. Aquele julgamento que é mais fácil, foi mais simples, é fácil de você julgar. Por isso, foi justamente isso que aconteceu no Diala, né? Já a questão aí de Bruno Henrique é um pouco mais complicada, né? A decisão pode ser um pouco mais complicada por isso que não foi julgado, né? Se eu não me engano, tá marcado aí para quinta-feira novamente, né, o julgamento. Vamos ver o que é que vai ficar decidido, mas tudo vai ficar resolvido, pessoal, porque Pedro tá voltando, sem sombra de dúvida. A gente sabe que Pedro voltando a jogar no Flamengo, o torcedor do Flamengo fica mais confiante, acaba essa questão de Bruno Henrique, né? Quando Pedro estava jogando, por exemplo, Pedro destruiu o Palmeiras, ninguém falou em Bruno Henrique, ninguém tava nem aí para Bruno Henrique, né? Claro que quando Pedro saiu, o Bruno Henrique começou a jogar, começou a fazer gol, começou a chamar a atenção, né? Vamos esperar aí, Pedro voltar com tudo, né? Voltar fazendo gol. Para dia 29, ele tá disponível aí para esse grande jogo da final da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.